Estado brasileiro não sabe governar, nós sabemos governar. E diga ao povo que avance! Que avance! Que avance! Virá que eu vi. Urnas demarcadas. Pelo menos 236 indígenas e 57 quilombolas foram eleitos no país nas eleições de 2020. Em Roraima, no coração da terra indígena Raposa Serra do Sol, venceu a chamada Política do Malocão. Tuxaua Benício, da Rede Sustentabilidade, e 6 vereadores indígenas foram eleitos para governar o município de Uiramutã. Eu só quero agradecer, parabenizar e também dar meu abraço, a todos os parentes, principalmente daqui do estado de Roraima, os eleitores que acreditaram nesse compromisso comigo, na forma de Malocão. No Acre, Marechal Taumaturgo segue comandada pelos Axaninca. Alô, parente de todo o Brasil, sou Isaac Bianco, do povo Axaninca, aqui do município de Marechal Taumaturgo, estado do Acre. Estou muito feliz por, mais uma vez, reeleito para ser prefeito deste município e com muita responsabilidade vou continuar fazendo a minha administração e mostrar de que somos capazes de também fazer gestão com responsabilidade. No sertão de Pernambuco, teve Chucuru eleito para governar o município de Pesqueira. Cacique Marquinhos Chucuru, do Republicanos, venceu as eleições. Assim que obtive o resultado oficial, eu fui à aldeia Vila de Simbres, onde o nosso povo, as lideranças, estavam aguardando lá, dançando o ritual, e fui agradecer a Nossa Senhora das Montanhas, e dançando o ritual e agradecendo por tudo. E em Goiás vai ter prefeito Calunga. Você vai conhecer o Vilmar, o único quilombola eleito prefeito no Brasil. Olá, ouvinte do Copiou Parente, aqui é Vilmar Souza Costa, conhecido por Vilmar Calunga, E estou aqui muito feliz por estar participando desse momento, por ter tido essa oportunidade, prefeito eleito da cidade de Cavalcante. O balanço geral das eleições 2020 para os parentes indígenas e quilombolas. Aumente o volume do seu radinho, do seu celular, do seu computador, que o Copiou Parente está começando. O primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. As eleições de 2020 foram um marco para os povos indígenas e os quilombolas no país. No total, foram 236 indígenas eleitos no último domingo, 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 215 vereadores, pelo menos 34 mulheres eleitas, isto é 14% do total. Entre os quilombolas, a CONAC contabiliza um prefeito eleito, um vice-prefeito e 55 vereadores. A Justiça Eleitoral não permite que o candidato se identifique como quilombola. Então, a CONAC fez esse levantamento a partir de informes feitos pelas comunidades que compõem a organização. As informações sobre os indígenas que assim se autodeclararam à Justiça Eleitoral são do portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esses candidatos somam 205 pessoas. O ISA também incluiu nessa checagem mais 31 candidaturas que optaram por não se autodeclarar indígenas no site do tribunal, mas que foram mapeadas e contabilizadas por organizações vinculadas à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, por serem lideranças publicamente reconhecidas como indígenas. Os números podem ser maiores, já que a PIB segue apurando as informações de candidatos não autodeclarados como indígenas no site do TSE e as eleições em Macapá, capital do Amapá, foram suspensas em função do corte de energia do estado. Vota Parente, o copiou nas eleições 2020. Esse é o 10º episódio da cobertura do Copiou Parente nessas eleições.
Nos últimos programas, nós trouxemos um balanço das 2.216 candidaturas indígenas e os desafios das eleições no ano do novo coronavírus. Na edição passada do Copiou Parente, a gente disse que o Brasil poderia eleger o maior número de indígenas da história da democracia. E isso aconteceu. Considerando apenas os números oficiais do TSE, de 205 indígenas eleitos nesse ano, houve um aumento de 11%, na comparação com as últimas eleições, quando foram eleitos 184 indígenas. Os estados com maior quantidade de eleitos em 2020, conforme os dados do TSE, são Amazonas, com 40 indígenas eleitos, Paraíba, com 19 e Pernambuco, com 17. Os estados com menos eleitos, apenas um cada, são Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo e Piauí. Sergipe e Rio de Janeiro não elegeram indígenas. O Copiou conversou com o único prefeito quilombola eleito, Vilmar Calunga, e 3 prefeitos indígenas eleitos, o Marco Chucuru, o Isaac Achinica e o Tuxaua Benício. E a gente vai começar ouvindo o Tuxaua Benício. Sou Tuxaua Benício, da comunidade Pedra Branca, do município de Iramutanta, indígena da Serra do Sol. Então, contar um pouco de minha história. 2019 foi indicado pela liderança da Assembleia dos Povos Indígenas Macuxia, Pixana e Daripó, e onde a gente firmou compromisso para a gente pleitear 2022. Então, chegamos ao resultado da eleição, não foi fácil, foi um desafio para nós, mas conseguimos chegar a essa vitória aqui no estado de Roraima, no município de Iramutã. Meus parentes, a Assembleia aconteceu em novembro de 2019. Então, ela foi uma costura em forma de política de malocão. Né? Uma malocão que ela tem madeira, estacas, né? ripas e palha. Então, ela forma aquela união. Então, é isso que aconteceu com o Estuchá, né? Com as lideranças, professores, agentes de saúde, comunidade, jovem, criança. Então, isso foi um projeto para pleitear 2020 e foi uma união, vendo aquela forma de malocão, todo mundo junto. Então, hoje, nós conseguimos essa vitória com essa política do malocão. Se nós não unimos, eu tenho a certeza que nós tínhamos perdido dessa eleição. Mas, então, vendo essa forma de malocão, hoje tem resultado, eu fechava de liderança, dos professores e jovens, que hoje são nossos futuros. Então, isso nós levamos, provamos que essa força, essa forma de malocão, hoje é uma união, né? Então, é isso, tá, meus parentes? Copiou, parente? Copiado, Tuxaua. Outro candidato indígena eleito prefeito em Roraima e também indicado em assembleia pelas comunidades foi o Dr. Raposo, eleito em Normandia. A terra indígena Raposa Serra do Sol fica localizada em 3 municípios, Uiramutã, Pacaraíma e Normandia. Portanto, 2 dos 3 municípios agora estão sob gestão indígena. Outro destaque em Roraima foi no município de Bonfim. Mário Nicário foi eleito vice-prefeito. Ele é uma experiente liderança com trajetória destacada no movimento indígena nacional e regional, já tendo sido dirigente do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. As candidaturas indígenas de Roraima contaram com o apoio da deputada federal Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, a primeira indígena eleita para o Congresso Nacional em 2018. Joênia também foi eleita na política do Malocão, escolhida em assembleia representando os indígenas do estado de Roraima. Nós tivemos fortalecimento nas candidaturas indígenas. Eu gostaria aqui de parabenizar a todos os candidatos indígenas de diversos partidos políticos, porque a causa indígena é uma causa apartidária. De Roraima, a gente vai para o Xingu, o território indígena do Xingu, o TIX, que agrega 4 terras indígenas no nordeste do Mato Grosso, conseguiu eleger o professor Canato, do MDB, da etnia Yaualapiti, como vereador de Gaúcha do Norte. Outros 5 indígenas disputaram uma vaga pelo mesmo município,
mas ficaram como suplentes. No Pará foram eleitos pelo menos 8 candidatos indígenas. No Mato Grosso foram eleitos 11 indígenas como vereadores, 3 deles do meu povo, Chavante. Agora vamos para o Nordeste. Se o Estado brasileiro não sabe governar, nós sabemos governar. E diga ao povo que avance! Que avance! Que avance! O estado de Pernambuco elegeu pelo menos 17 indígenas, 16 vereadores e um prefeito. Marco Chucuru foi eleito prefeito em Pesqueira. O município abriga 24 aldeias do povo Chucuru, mas essa foi a primeira vez que o município elegeu um indígena ao executivo municipal. Os 9 mil índios Chucuru de Pesqueira têm direito a uma área de 27 mil hectares, já demarcada e homologada pelo governo federal. Eles ocupam, porém, apenas 20% desse território, porque 281 propriedades ainda não foram indenizadas. Os Chucuru habitam um conjunto de montanhas, conhecidas como Serra do Ororuba. Os registros sobre os Chucuru datam do século XVI e desde essa época indicavam que a sua ocupação nessa região já sofria transformações devido aos violentos processos de roubo e invasão de suas terras. Documentos relativos ao período colonial atestam essa invasão por parte dos portugueses e registram que a antiga vila de Simbres, hoje a aldeia Chucuru, foi palco de conflito entre os Chucuru e os colonizadores. Muitas aldeias foram extintas e as terras logo registradas em nome de fazendeiros. Desde muito tempo, conflitos entre os Chucuru e os fazendeiros e políticos locais são constantes, mas sua intensificação se deu especialmente com o início do processo demarcatório de suas terras em 1989. O pai do cacique, Marquinho, o cacique Chitão, foi assassinado em maio de 1998 em um desses conflitos. Desde a morte do pai, ele tomou a frente das lutas indígenas e por isso também sofreu um atentado em 2003. Ele sobreviveu, mas 2 indígenas envolvidos na emboscada sofrida pelo cacique foram assassinados na ocasião. Mesmo tendo sofrido uma tentativa de assassinato, Marquinhos Chucuru acabou condenado após o conflito pela prática de crime contra patrimônio privado a uma pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias, além de multa. A candidatura de Chucuru foi questionada judicialmente por seus adversários. Apesar disso, enquanto o processo não for concluído e não tiver uma decisão contrária, ele tomará posse e pode exercer o mandato. Ele contou pra gente qual foi o principal desafio como prefeito eleito. Meu primeiro desafio será, antes de mais nada, colocar a casa em ordem, uma prefeitura que vem nas mãos de um grupo político há mais de 30 anos no nosso município. Preciso ter uma equipe muito forte para poder garantir que tenhamos condições de quebrar com alguns vícios na administração pública, para que tenhamos condições de implementar o projeto que nós iniciamos desde o princípio da candidatura, desde o início, que é um modelo de governança, participativa, gestão participativa, orçamento participativo, e trazer o povo para dentro desse contexto. Cacique Marcos, conta pra gente onde você estava na hora da apuração e como foi saber que você tinha se tornado prefeito de Pesqueira. Eu fiquei na aldeia Santana, junto com meus familiares, minha esposa, filhos, a minha mãe e os amigos, aguardando o resultado. Eu estava muito confiante, porque percebemos isso na trajetória da nossa caminhada, a vontade do povo, a aceitação, e estava muito tranquilo. Assim que obtive o resultado oficial, eu fui à aldeia Vila de Simbres, onde o nosso povo, as lideranças, estavam aguardando lá, dançando o ritual, e fui agradecer a Nossa Senhora das Montanhas, e dançando o ritual e agradecendo por tudo. Então, um sentimento de dever cumprido, dizer que a missão, foi concluída uma etapa daquela missão, e se preparando para
o enfrentamento futuro. Obrigado, Cacique Marcos. Boa sorte a você e aos mais de 200 indígenas eleitos. Hoje é dia da consciência negra e a gente vai ouvir o Vilmar, primeiro calunga e único quilombola eleito prefeito no Brasil. Ele nasceu no Vão do Moleque, localizado no Quilombo Calunga, em Cavalcante, Goiás. Vilmar foi presidente da associação que representa os moradores do território e se tornou conhecido após atuar pela titulação das terras na região. Além disso, ele é formado em educação no campo e tem pós-graduação em ciência da natureza e matemática. Olá, ouvinte do Copiou Parente, aqui é Vilmar Souza Costa, conhecido por Vilmar Calunga, né? E estou aqui muito feliz por estar participando desse momento, por ter tido essa oportunidade, né? Prefeito eleito da cidade de Cavalcante, e estou aí na luta, buscando o melhor que é para a nossa cidade e complementar também todos os companheiros, vereadores, 50 e poucos vereadores que foi eleito no país, né? E estamos aí firme e forte para fazer a diferença, né? Então quero mandar um alô especial para os nossos ouvintes aí e dizer que estamos aqui à disposição em busca de uma Cavalcante melhor para todos e todas, né? Então, sempre eu falo, não há caminho diferente, mas podemos andar diferente. Então, é nesse andar diferente que queremos mostrar a nossa competência, a nossa resistência e fazer um governo aí participativo e colaborativo. Parabéns a você, Vilmar, e aos Calunga. Segundo a CONAC, foram eleitos 57 vereadores quilombolas nessas eleições. Isso representa mais de 10% do total de candidatos e candidatas quilombolas concorrendo nessas eleições em 2020. Lembrando que em Cavalcante, Goiás, além do Vilmar Calunga, venceram 9 vereadores quilombolas. Já no Maranhão, onde as comunidades lutam há anos contra o projeto de expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, base de foguetes localizada no município de mesmo nome, foram eleitos 14 vereadores quilombolas, sendo 11 em Alcântara, e além disso o vice-prefeito Nivaldo Araújo, do PROS, que venceu na chapa com o Padre William, PL, e é quilombola. O Copiou fica por aqui. Hoje tivemos um programa mais longo que o habitual para contar para vocês o resultado das eleições. Obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro. Eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariú, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou tem a produção de Gilmar Terena, o roteiro é da Letícia Leite, checagens e revisão final são do Oswaldo Braga, a edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram, no @CopiouParente, e até semana que vem. Copiou Parente.